Broker Knife, peças exclusivas de facas artesanais com a qualidade e o preço justo que você procura. E Loja do Cuteleiro, confiança, comodidade e um ótimo custo-benefício, inspirando o melhor da cutelaria artesanal. Apoie quem apoia a Cutelaria Dores, estão na descrição deste vídeo. Uma das coisas mais incríveis que a gente pode conseguir na vida é ganhar dinheiro fazendo aquilo que a gente ama. E a cutelaria nos oferece isso. Mas para ser um cuteleiro, você precisa antes conhecer a respeito de ferramentas e equipamentos. Então, esse vídeo é para você. Agora chegamos, talvez, no item mais importante de todos, para preservar a sua saúde, a sua integridade física, que é o EPI. E aí nós vamos falar pelo menos de 5 itens que eu julgo serem indispensáveis para você se proteger ao longo dos anos trabalhando como cuteleiro, tá bom? Vamos lá. Protetor auricular. Várias marcas, várias opções, vários estilos, vários não sei o que e tal. Escolha um que seja confortável para você, tá? Eu, por exemplo, eu tô sempre trabalhando com boné, que é um EPI, já vou comentar já. Então, eu sempre escolho um modelo que ele vista, mesmo que eu esteja de boné, e ele entra por cima e me dá uma boa proteção com relação a barulho. Ah, isso é frescura, professor. Bobagem. Para que isso? Para você não ficar surdo quando você for um homem, uma mulher de meia idade ou de terceira idade. Porque isso acontece mesmo. Por que, professor, que acontece isso? Porque o ouvido, ele não sei dizer se é as células, a estrutura interna do ouvido são como se fossem pelinhos que são sensíveis à vibração advinda do som. Quanto mais a gente se expõe a sons altos, barulhentos, altos decibéis, como quase tudo que a gente utiliza na oficina, esses pelinhos vão morrendo, vão perdendo a sensibilidade, e isso vai fazer com que a médio e longo prazo a gente vá perdendo a audição. E isso, obviamente, é um inconveniente muito ruim, tá? Eu odeio trabalhar com barulho, odeio nada, né? Não gosto de nada, praticamente nem minha furadeira de bancada eu não ligo sem o protetor auricular porque me irrita, odeio barulho, odeio. Então, sempre utilizo, tá? Então, primeiro item aqui do nosso EPI, tá? Protetor auricular. Outro item, luvas. Cada um dos nossos dedinhos são de extrema importância para a confecção das nossas facas. Você pode utilizar. Estou dando as opções mais simples, tá? Luva de raspa, fácil de encontrar, super barata, tá? Não é tão boa para te dar tato, ou uma outra que é um pouquinho mais cara, mas que funciona super bem, que é a luva de vaqueta. Vaqueta é esse couro mais fininho aqui, ó. Essa é bem confortável, protege bem e você consegue trabalhar com razoável precisão. Lembrando, um corte numa posição delicada dos seus dedos, por exemplo, da mão, pode te roubar, entre aspas, um determinado movimento pro resto da vida, tá? Se cortar um tendão, alguma coisa que não dá para remendar, digamos assim, né? Para restaurar, reconstruir numa cirurgia, você pode ter problema e perder o movimento de um dedo, por exemplo. Se perder esse aqui, ó, lascou, fica complicado, porque é o dedo que a gente faz pinça, né? O polegar é o dedo principal. E, obviamente, ninguém quer se machucar nem nada. Então, a gente tem que se condicionar desde o início a estar trabalhando com o EPI completo, tá bom? Mais um item do EPI. Óculos de proteção, tá? Especialmente esse, que é curvo, e ele faz a volta do rosto. Ele acompanha o formato do seu rosto. Isso evita
que entre fagulhas das usinagens, tanto a disco quanto na lixadeira e etc., que venha atingir seus olhos. Isso aí é muito importante. Sem os olhos em excepcional condição, não dá para trabalhar como cuteleiro, tá? Não abro exceção. Não ligo nenhuma máquina sem estar de óculos. Nada. Não ligo. Sem exceção. Não abra exceção. Outro item do EPI. Máscara para pó. Essa aqui é a alternativa. Provavelmente mais barata. É muito eficiente. Gosto de trabalhar com essa. Tem gente que trabalha com aquela máscara grande, que tem os 2 respiradores ou um respirador só. Melhor ainda se você conseguir, tá? O problema é o calor da minha região, extremamente quente, a gente morre cozido. E eu acho que aquilo atrapalha um pouco a mobilidade, a visibilidade enquanto você está trabalhando. Mas, se conseguir usar, melhor, tá? Eu trabalho com essa, e essa é uma PFF3. Isso é uma classificação. Tá? Existem 3 graus desse PFF. PFF1, que te dá, no mínimo, 80% de proteção contra pó e contra fumaça. Né? Fumos que saem quando você está soldando, sobe aquela fumaça, aquele negócio. A PFF2 te dá 92% ou 94% de proteção no mínimo. E a PFF3 te dá, no mínimo, 99% de proteção. Ou seja, é um índice de proteção maravilhoso, que a gente precisa estar sempre nos prevenindo, porque existe uma doença. Se você ainda não viu, veja no meu canal do YouTube, procure silicose no meu canal. Tá? É uma doença que a gente vai saturando os pulmões com pós de sílica, que é o que tem nos principais... Em todos os abrasivos nós temos sílica. Sílica é nada mais, nada menos do que areia, né? E a gente tem isso nos abrasivos. E a sílica entra no corpo e a gente não elimina isso. Então isso aí é mortal, tá? Então temos que tomar muito cuidado e tome você as devidas precauções para não ter nenhum problema de saúde. Lembrando, a silicose é mortal, tá? Então, PFF3. E o último item da nossa lista de EPI é o boné. O boné, ele tem uma função especial, que é proteger tudo que possa ser atirado contra o seu rosto, ou fagulhas que venham por cima e entrem por cima da lente do óculos. Pode acontecer. Se você tiver de boné, isso não vai acontecer, tá? Para mim, tem mais uma proteção. O fato de eu ser calvo, imaginem, fagulha quente caindo aqui, vai derreter e grudar na minha cabeça, vai me queimar. E qualquer pancadinha que eu dou na cabeça, eu agacho para pegar alguma coisa, levanto, bato a cabeça numa máquina, na bancada, pelo fato de não ter cabelo, racha na hora, tá? Racha na hora. Isso eu descobri depois de ter ficado calvo, né? Mas então é dupla proteção, é contra pancada, tripla, né? Contra pancada, contra fagulha e contra alguma coisa que venha a ser atirada contra o seu rosto, tá bom? Então, jamais abra exceção. EPI sempre. Agora a gente vai finalmente partir para o nosso último item da lista. E você pode ter se perguntado assim, professor, mas você não colocou o avental de couro como EPI? Não coloquei por quê? Porque ele tem um custo no início de carreira. Aquela questão que eu mencionei sempre com relação a recurso financeiro. Se você tiver condição, compre, não é tão caro. Um avental de couro vai te proteger mais ainda, mas obviamente dá para trabalhar com roupa velha e evitar gastos desnecessários nesse momento. Se você puder, coloca também na lista o avental de couro, tá? Não coloquei por questões de economia de recursos financeiros. Agora, o último e derradeiro item da nossa lista, o torno de cabo, e eu vou mostrar isso em detalhes. Você pode comprar ou pode fazer, porque também é extremamente simples de ser feito. Vamos olhar aqui, ó, detalhadamente como funciona essa ferramenta aqui, que é extremamente útil
que a gente chama de torno de cabo. Tá? É muito útil, muito versátil e você vai poder dar uma olhada. Depois eu vou passar exatamente as dimensões, vou mostrar as partes dela, caso você queira fazer, porque é ridiculamente simples. Pedaço de madeira, risquei com um compasso, cortei ao meio, coloquei aqui em cima uma chapinha de aço inox parafusada para eu prensar aqui, não estragar a madeira, então a vida útil fica muito longa. Aqui tem um tubo com um parafuso aqui, eu coloquei soldei aqui uma haste aqui que serve como borboleta, né? Para não ter que ficar fechando com chave, é manual, muito mais prático. E esse parafuso aqui, ele afunda e prensa uma madeira na outra, fixando a faca na posição que eu quero trabalhar, tá? Na verdade, isso aqui chama torno de cabo, a gente chama comumente de torno de cabo, mas a gente faz praticamente a faca toda nele, tá? E aqui nós temos também uma outra parte onde eu consigo regular o posicionamento. Prendo aqui, né, na minha morsa. E aqui, ó, eu solto aqui e giro para o lado que eu quiser. Tá? E aí é só abrir e prender a minha lâmina para eu poder trabalhar. Se você juntar isso com a nossa morsa com base giratória, você põe a lâmina na posição que quiser trabalhar, tá bom? Inclusive, dá para trabalhar com ele nessa configuração aqui, ó. Que eu já trabalhei, dependendo do que eu vou fazer. Eu prendo assim, solto a morsa, giro ela para fora, eu tenho uma área livre aqui, completa, para poder trabalhar. Vou mostrar em detalhes qual eu uso e quais as medidas desse equipamento. Professor, como é que é o uso desse negócio, professor? Simples. Eu prendo a espiga lá, na posição que eu quero. Posso girar, posso colocar mais para cá, mais para lá. E posso fazer a usinagem ou acabamento da minha lâmina. E o inverso também. Eu prendo a lâmina com a ponta para lá. Posso fazer a usinagem, o acabamento de uma guarda, a finalização de um cabo. Então é um equipamento muito versátil. Se eu soltar a base giratória da morsa, eu ponho na posição que eu quiser, tá bom? Então é extremamente útil. Vamos falar um pouquinho rapidamente aqui das dimensões. A boca aqui tem 7 centímetros, quase 3 polegadas. Isso vai te proporcionar prender o que você quiser aqui, até em termos de espada, as lâminas mais largas. Então é legal fazer nessa medida, não muito perto de 5 centímetros, é pouco, eu acho. Claro que isso aqui vai obedecer essas medidas e também tem que deixar uma folga, né? Porque se você não conseguir mover isso aqui dentro, você não tem como prender nada aqui, tá? Então tem que deixar uma folguinha aí, sei lá, de 1 centímetro ou um pouco menos, para você prender a lâmina. Esse tubo tá com 10 centímetros de comprimento. E o outro tubo a gente não precisa nem se concentrar com relação à medida, tá? É um tubo onde esse entre justo dentro do outro, tá bom? Bem simples. Soldei uma haste, então com ela a gente prende na morsa. E isso aqui me dá total versatilidade, segurança e conforto para a gente confeccionar nossas facas, fazer acabamento, cabo, guarda e etc. Chegamos ao fim da nossa aula sobre equipamentos e ferramentas para iniciantes. Espero de coração que você tenha curtido, aproveitado. E mais uma reflexão antes da gente fechar o vídeo. Uma das coisas que me fez me tornar rapidamente um cuteleiro de ótimo nível técnico foi ouvir meu professor. Então a gente vê muito isso na cutelaria. Você tem muitos anos já de experiência
já é um cuteleiro consagrado e você recomenda para o novato, ó, faça assim. E o camarada ele quer testar todas as outras alternativas possíveis e imagináveis, ao invés de fazer exatamente aquilo que você recomendou, tá bom? Então, essa é uma coisa que economiza caminho. Obviamente que quando a gente faz uma recomendação, invista nisso, siga primeiro por esse caminho, depois você vai fazer outra coisa, aprenda primeiro determinada técnica para depois partir para outra. A gente faz com o maior carinho, com amor e com compromisso de formá-lo um excelente cuteleiro, de ótimo nível técnico, para que você tenha um ótimo rendimento financeiro, que tenha um lugar de destaque na cutelaria nacional e internacional. E a gente percebe isso com alguma frequência meio desagradável. Você chega, dá todo o caminho das pedras e a pessoa às vezes não segue. Por exemplo, gosto de mencionar meu professor Luciano Dornelles, ele falava assim: Eduardo, meu irmão, você tem o caminho A, B, C, D, E, F, G para fazer um cabo de madeira. O D é o melhor, é o mais legal, vai funcionar. Eu não ficava targiversando, viajando na maionese, querendo fazer A, B, C, D, para ver se realmente o que ele estava me falando era verdade. É uma coisa que eu falo para os meus alunos: se você confiou em mim para te ensinar, então confie para valer. Se eu estou falando que esse caminho aqui é o melhor, pelo menos nesse momento da sua carreira, siga. Se eu estou falando para você, ó, adquira esse equipamento que vai valer a pena, adquira, porque a gente faz isso com o maior compromisso do mundo, que é a sua boa formação, tá bom? Espero de coração que você tenha aproveitado. Grande abraço, Deus te abençoe.